Olá, sejam todos bem-vindos a mais um capítulo do estudo do livro Ação e Reação, essa psicografia que acontece pelo espírito André Luiz por meio de Chico Xavier. Esse é um trabalho realizado pela Associação Médico Espírita de São Paulo. Meu nome é Leandro e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, o templo e o parlatório. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você a podermos nos recolher alguns instantes, tranquilizar um pouco nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, podendo sintonizar com a equipe espiritual amiga que sempre nos intui e contribui para o nosso aprimoramento, para o nosso esclarecimento, a fim de podermos galgar uma trajetória que realmente contribua para a evolução do nosso espírito. Que assim seja. Bom, o Rafael, no capítulo 10, trouxe toda aquela explicação a respeito do que aconteceu, né, com o caso do Antônio Olímpio. E agora, o André, junto com o Hilário, eles vão ser convidados a explorar outras atividades, outros estudos que eles vão realizar próximo à mansão onde eles se encontram. Então, terminada a fase culminante do caso Antônio Olímpio, e interessados na continuidade de nossos estudos, Hilário e eu procuramos o instrutor Druso. E aí é interessante o quanto que essa curiosidade, essa vontade de um contínuo aprendizado que o André e o Hilário colocam, né, o espírito sedente por poder progredir. E como que eu faço agora para dar o meu próximo passo? É essa que eles vêm trazer ao Druso. Compreendendo que a mansão em si já lhes terá fornecido elementos básicos a graves conclusões em torno da lei de causa e efeito, aqui, na maioria dos problemas, quase sempre encontramos os frutos concretos da ação. Junto de nós, é possível verificar de perto a colheita do sofrimento em todas as suas fases difíceis e dolorosas. Trazendo André e Hilário para essa constatação de tudo aquilo que eles puderam observar e estudar ao longo desse período que eles ficaram na mansão, e o como que essa relação de causa e efeito, aquela questão relacionada ao semear, né, todos podem semear, mas a colheita ela vai ser obrigatória, independente daquilo que você tenha semeado. E o como que eles puderam vivenciar isso, acompanhando os diversos casos e situações que vivenciaram até esse momento. Mas a proposta agora é eles darem um passo além e poder expandir um pouco mais essa trajetória de aprendizado que eles estão fazendo numa outra localidade. E ele continua, o Druso, falando. As coletividades dos lavradores culpados pela plantação de tantos espinheiros não dispõem de coragem para recolher o fruto envenenado da sementeira a que se afeiçoam. Então, olha como é interessante essa visão que o Druso coloca sobre a nossa responsabilização pelos atos, pelas escolhas, pelas decisões que fazemos ao longo dessa nossa trajetória. E o como que nós nos relacionamos em relação às consequências dos nossos atos. Desorientados e dementes, sublevam-se contra as flagelações que geraram e caem nas profundezas da rebelião e do desespero, assim como o vasto campo incendiado por criaturas imprevidentes a tolerarem compulsoriamente o fogo e o fumo com que lesaram a gleba das próprias vidas. Ou seja, o comportamento que muitas vezes nós assumimos, seja durante a nossa encarnação ou mesmo após o desprendimento do corpo físico, quase como um comportamento infantil. Se a gente observar uma criança que, às vezes, ela não consegue lidar com as consequências dos próprios atos. A rebeldia diante, quando defrontado com o que é a realidade, né? É quase como eu não concordo com o que é a realidade.
eu quero o meu mundo interior, aquela visão egóica da criança de que acredita que o mundo gira em torno dela própria e que o mundo tem que se adaptar às questões dela, aos desejos dela. Quando, na verdade, a gente sabe, e cada vez, né, fica mais evidente em tanta literatura espírita, o quanto que nós precisamos nos dobrar, nos render, nos submeter aos desígnios do Criador. É uma questão hierárquica. Eu não posso me colocar acima do Criador, né? E achar que, não, peraí, acho que do jeito que ele fez aí não está muito bem feito, meu jeitinho talvez seja melhor, né? Peraí, vamos devagar, né? Dentro dessa escala aqui, nós estamos lá embaixo. E o quanto que é difícil ainda para reconhecermos a lei de amor, né, presente na nossa vida e podemos nos submeter diligentemente a estes desígnios. Ainda assim, será bom prolonguem o trabalho em que se empenham, anotando os princípios de compensação em mais amplos setores. Consideramos de suma importância as realizações em andamento na esfera carnal, como fatores determinantes de céu ou de inferno nas pessoas que os procuram. Razão porque auguramos aos dois o melhor aproveitamento nas atividades que venham a apreender na zona de relações entre a nossa casa e o homem comum não distante. Precisamos reconhecer que todos criamos o destino ou renovamo-lo todos os dias. E aí, Druso, então, coloca o quanto que ainda existe de oportunidade de aprendizado, estudando mais profundamente esse intercâmbio que acontece constante entre os seres encarnados e desencarnados, e o quanto que nós aqui, muitas vezes, deixamos de nos lembrar do poder e da presença desta interface que vivenciamos diariamente, seja no sentido de podemos nos nutrir deste relacionamento, como vai ficar mais evidente daqui a pouquinho, ou seja, para nos colocarmos como reféns de nós mesmos, pelo nosso padrão vibratório, e fazendo com que este intercâmbio aconteça de uma forma que nos prejudique. E curioso, como o Druso coloca, essa questão do futuro que nós criamos para nós mesmos. Este céu ou este inferno que a gente constrói por parte das nossas decisões, por parte das nossas escolhas. E como nós temos a oportunidade bendita, colocada por Deus, do recomeço. E isso é legal quando a gente traz essa metáfora ou essa analogia do recomeço que acontece a cada dia, quando a gente desperta, e podemos ser gratos pela oportunidade de permanecermos encarnados e podemos progredir com aquilo com o que havíamos nos comprometidos no plano espiritual, assim como a oportunidade da encarnação, que é um novo recomeço. Então, nós temos este recomeço a cada encarnação, mas também temos esse recomeço a cada dia. E também temos esse recomeço a cada momento, que a gente toma uma decisão de parar, nos colocarmos no nosso eixo, refletir sobre aquilo que está acontecendo e tomar uma decisão diferente, saindo do automatismo, que muitas vezes nos coloca em padrões que fomos construindo há séculos e séculos, e que não é simples mesmo da gente sair daquele padrão, mas trazer a consciência de que podemos, a partir das nossas escolhas, trilhar um novo caminho, é o que nos traz a conexão com a esperança, com a fé, com a renovação. É essa conexão com Deus que nos fortalece para podermos progredir e fazer melhores escolhas. E a gente sempre tem essa possibilidade, né, de eu vou ficar conectado ao erro, amargurado, né, ou eu vou querer me conectar à esperança, à fé, né, à benevolência divina e fazer diferente. Aqui, ele fazendo essa referência ao plano espiritual, o exame de semelhante lição é mais vagaroso, porquanto o nosso instituto mais se nos afigura uma estação de chegada em que a culpa se movimenta com lentidão.
E, entre os espíritos encarnados, porém, mais facilmente se nos revela o mecanismo da lei, através da qual vive a alma nas suas próprias edificações. No vaso da carne, a planta da existência se desenvolve, floresce e frutifica. A morte fisiológica realiza a grande ceifa. Então, reforçando aqui, Druso, o papel da nossa vida na matéria. É por meio das experiências materiais que colocamos à prova aquilo que nós nos comprometemos a fazer, aquilo que realmente vai contribuir para o nosso espírito subir mais um degrauzinho no aprendizado e no alinhamento com as leis divinas. Ao passo que no plano espiritual a evolução acontece em dois planos, né? Como a gente sabe, e nos próprios livros de André Luiz, isso se coloca de uma forma muito, muito presente, mas aqui é o momento em que a gente consegue dar aquela acelerada no processo, aqui na Terra, porque nós estamos diante das provas, nós estamos diante dos testes, dos desafios, e ali é onde o nosso espírito, então, ele vai vivenciar, ele vai... se a gente pudesse mal comparar, né, no plano espiritual nós estamos fazendo uma capacitação técnica, e aí aqui no plano terrestre é a prova para ver se a gente realmente aprendeu ou não aquilo que a gente se propôs fazer no plano espiritual. Então aqui é onde esse aprendizado e o crescimento acontece de uma forma mais acelerada. É aqui onde a gente tem essa grande oportunidade de realinhamento com as leis divinas. E um realinhamento conosco mesmo, né, com os equívocos que fizemos no passado e que agora temos a oportunidade de nos readequar, de nos realinhar a esta lei maior. E então o Druso continua falando sobre aquele momento da ceifa que ele fala, né, que aí acabou a sua existência corporal, você entra em contato com a sua própria consciência daquilo que você fez ou deixou de fazer. Esse julgamento que é um julgamento próprio seu, né, a sua consciência que vai te projetar com base naquilo que você realizou aqui no plano terrestre. E ele distingue os raros que se mostram aprimorados são conduzidos à lavoura da luz divina, nos planos celestiais, para a mais ampla ascensão ao grande futuro. Porém, a massa esmagadora dos que chegam, deteriorados ou imperfeitos, estaciona nos celeiros de sombra das regiões inferiores em que nos achamos, à espera de novo plantio nas leiras do mundo. Poxa, fica bem claro aqui que a grande maioria de nós, muito provavelmente, ainda vamos ter que fazer esse processo algumas vezes. E aqueles raros que realmente vivenciaram a vida terrena alinhados com esta lei de amor, eles continuam, né, esse processo de contribuição, de servir ao mundo, mas em outras esferas mais elevadas. E a grande maioria das pessoas se encontra neste plano espiritual, né, num nível um pouco não, mas bem mais inferior, buscando se laborear, se aprender com aquilo que aconteceu na sua própria existência para se preparar para um retorno ao plano terrestre. E talvez uma daquelas matérias que você não foi muito bem aqui na sua vivência terrestre, que você possa se dedicar a se aprimorar um pouco mais naquele tema no qual a gente acabou caindo mais facilmente. Então, quais temas que, ao longo dessa minha jornada aqui terrestre, talvez eu derrapo, né, com mais frequência? E trazer para nós essa reflexão. Pô, será que eu vou precisar esperar, então, chegar do lado de lá para trazer essa reflexão ou remorso daquilo que eu deixei de fazer? Por que não trazer essa reflexão para agora, reconhecendo quais são esses temas que eu costumo derrapar com mais frequência? E não é fácil a gente deixar de derrapar, mas se eu começar a ficar mais atento para aquele tema que eu costumo derrapar e começar a observar, opa, tô vendo o buraco ali, né? Cair no buraco. Tô vendo o buraco ali, cair no buraco de novo. Opa, tô vendo o buraco ali, já começo a pensar em desviar do buraco.
ainda, às vezes, eu caio no buraco novamente. Até que fique cada vez mais para nossa consciência esses buracos que a gente mesmo acabou cavando, e como é que eu posso fazer para começar a desviar um pouco mais desses buracos, até que lentamente a gente consiga também, talvez, cobrir esses buracos que a gente foi cavando ao longo de séculos dessa existência espiritual. E ele continua: é que cada criatura transpõe os umbrais do túmulo com as imagens que em si mesma plasmou, utilizando os recursos do sentimento, da ideia e da ação que a vida lhe empresta, irradiando as forças que acumulou no espaço e no tempo terrestres. Poxa, o que eu quero construir ao longo dessa minha jornada terrestre para que eu possa progredir enquanto espírito e ter essa visão de que, na verdade, eu não sou, né, uma pessoa encarnada, mas eu sou um espírito eterno, que por vezes eu estou no plano espiritual, por vezes eu estou no plano terrestre, mas o espírito é único. Então a construção ela deve acontecer nos dois planos da vida. Como é que eu quero garantir essa progressão do meu espírito se eu não cultivar aqui no plano terrestre as ideias, as ações que realmente estão alinhadas com aquilo que vai contribuir para um crescimento, para a evolução espiritual? E ele continua: cremos, pois, seja oportuna a observação do assunto entre as almas encarnadas, para que se lhes enriqueça a experiência. E aí o Hilário, né, ele fala, poxa, o que nos sugere, porém, a fim de que atendamos aos estudos a que se reporta. E o Druso continua: possuímos sempre renovado material de consulta no templo e no parlatório, exteriores à mansão onde eles se encontram, usualmente frequentados. E quem é que frequenta? E é muito interessante essa explicação do Druso. Quem que vai nesse templo e nesse parlatório? E ele continua falando, olha, tanto os seres encarnados, quando estão em desdobramento, né, pelo sono, então, enquanto o corpo, né, está aqui fazendo o processo do sono, o espírito permanece conectado ao corpo físico, porém, para onde que vai o nosso espírito? Depende do nosso padrão mental, da nossa vibração, né, em qual frequência que nós estamos conectados. E dependendo dessa nossa frequência vibratória, a gente vai para um lugar ou para outro. E então podemos também ascender a este local, a este templo, ou a este parlatório, durante o desdobramento do corpo físico, né, do sono. E por lá podemos, então, sermos acolhidos enquanto espíritos encarnados, mas também os companheiros desencarnados que ficam no entorno da mansão. Então a gente sabe que essa mansão ela está numa zona umbralesca, né, de um baixo padrão vibratório, e ela é aquele oásis vibracional diante daquele caos em que se encontram aqueles diversos espíritos. Porém, esses espíritos podem, né, à medida que eles tomam, né, tenham uma tomada de consciência, ou sejam resgatados, como já foi descrito nos capítulos anteriores, eles são levados para essa mansão. Então, a mansão ela tem como um anexo, né, no redor da mansão, que é esse templo e esse parlatório, que acolhem os espíritos, sejam desencarnados que estão na redondeza, ou os espíritos encarnados que, quando separados do corpo físico, durante o sono, por exemplo, podem ser encaminhados até lá. Muitos deles estão ligados ao nosso santuário pelos fios da reencarnação, enquanto muitos outros chegam até nós em busca de socorro. Dispomos aí de atendentes numerosos que lhes coletam as reclamações e registram os problemas para orientarmos com segurança o nosso esforço de paz e cooperação. E aí o Hilário, né, poxa, vou ter que ser designado para essa missão, será que eu poderia contar com um apoio, né, junto com o André nessa missão? E aí ele pergunta, não poderíamos contar com a ajuda do Silas? Referindo-se ao companheiro cuja presença para nós significava alegria e coragem. Eu quis trazer essa reflexão que o Hilário coloca, porque muitas vezes é fácil, diante de um desafio novo,
assumirmos um padrão de recolhimento, né, e voltar a um padrão de, opa, isso é demais para mim. E o quanto que a alegria em servir e a coragem podem nos impulsionar a dar este próximo passo. O quanto que nos desafios da vida terrestre, muitas vezes podemos nos acuar diante de um convite ao crescimento, de um convite ao servir, de um convite ao aprender. E daí a importância de nos conectarmos com a alegria do servir, a coragem que nos impulsiona a dar este próximo passo. Então, o Silas, junto com o André e Hilário, então eles vão conhecer essa região do templo e do parlatório. Atravessamos longas filas de corredores, até que, através de estreito postigo, tivemos acesso a vasto recinto iluminado. Assemelhava-se o ambiente ao de uma grande capela, das que conhecemos no mundo. Então, ele faz essa referência, né, uma referência ao que nós conhecemos aqui no plano material, como se fosse uma grande capela. E lá nessa grande capela se distinguia uma cruz radiante, prateada, sobre uma mesa simples, encostada ao centro do fundo, era o único símbolo religioso que ali existia. Mas de todas as paredes laterais, a se caracterizarem por uma brancura de neve, distinguiam-se pequenas reentrâncias, esculpidas em formas de nichos. E nós vamos explorar um pouquinho o que eram esses nichos neste lugar, e qual a simbologia dessa cruz, pensando que, né, você está num templo, esse templo acolhe diversos espíritos, no meio de uma região umbralesca, o porquê de ter uma cruz ali? E ele continua nessa descrição. A luz dominante casava-se de encantadora maneira com a melodia cariciosa a ressoar docemente no largo corpo da nave. Então, diante daquele espaço amplo, existia uma música que quase que imantava as pessoas ali presentes. Que mãos invisíveis produziam a música veludosa e terna que nos inclinava à reverência e à meditação. Olha que interessante essa reflexão. E curioso, né? A cada parágrafo você poderia ficar meditando por longos períodos, a cada parágrafo dessas descrições que o André traz. A importância da música na manutenção de um padrão vibratório ou na condução das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e o como que nós estamos atentos ou não para isso aqui no plano terrestre. O quanto que as músicas às quais nós estamos preferindo nos conectar podem alterar o nosso padrão vibracional. E o como que as nossas escolhas em relação a este recurso, por que não, disponibilizado pelo Criador, pode nos auxiliar ao nosso realinhamento, ou à mudança do nosso padrão vibracional. Mais de 200 de entidades diversas, formando o piedoso conjunto em fileiras quase do mesmo número, postavam-se em prece ante os nichos vazios. Não sei que estranha emotividade me tomou a alma toda. E então, diante desses nichos, quase que buracos que você, né, teria ao longo desse grande espaço do templo, existiam então centenas de pessoas, de espíritos ali, auxiliando na manutenção vibracional daquele ambiente. E o André é tomado, né, por essa experiência vibracional, e isso o recobra, né, lhe traz à mente, né, e a própria sensação da fé simples da infância. Lembrei minha mãe colocando a oração primeira em meus lábios, e como se as vibrações daquela hora fossem abençoada chuva a lavar-me todos os escaninhos do espírito. Olvidei por instantes minhas velhas experiências da vida para somente pensar no Supremo Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Olha que interessante, e a importância da criação de memórias afetivas
da criação de memórias que nos conectam a um sentimento mais elevado. E o quanto que, ao entrarmos dentro de uma atmosfera que nos rememora, né, e nos recobre, trazer essas lembranças que foram criadas ao longo da nossa existência terrestre. Como que podemos e devemos instigar, né, fomentar com as crianças e conosco mesmo a criação dessas memórias no bem. Como que elas podem ser úteis quase como uma poupança que podemos resgatar nos momentos de dificuldade ao longo da vida terrestre e também na vida espiritual. Acaba funcionando como quase como boias de sustentação, mediante ao caos que o nosso espírito pode se encontrar. É ali que podemos nos salvar, nos apoiar para mantermos o nosso padrão vibratório. E assim, nos afirmarmos para progredir, para podermos continuar, para podermos ali nos reequilibrar e aí galgarmos novos passos na evolução espiritual. Recordei-me o mensageiro divino que a utilizara em sacrifício para traçar-nos o caminho da vitoriosa ressurreição, e repetia no imo da alma. Ele está aqui se referindo àquela cruz que ele havia identificado naquele ambiente. E a prece que sua mãe colocava para ele quando criança. Reparei que Silas me acompanhava os menores movimentos interiores, porque ao terminar a prece dominical, disse-me afetuoso: é verdade, André, raros conseguem penetrar este ambiente sem se escudarem da oração. E relanceando o olhar sobre Hilário, que igualmente enxugava as lágrimas espontâneas, como a incluí-lo no carinho das observações que exteriorizava, continuou. Olha que interessante ele trazer o poder da oração para poder nos escudar, quase criar essa camada de proteção diante das oscilações vibracionais que existia naquele ambiente. E por que que ele faz isso? Que ele coloca isso? Ali, muitos espíritos iam em busca de auxílio, trazendo suas angústias, seu sofrimento, e como que você pode estar naquele local, podendo, né, com a intenção de contribuir com aqueles espíritos que chegam, né, em busca de auxílio, se você não estiver protegido, se você não estiver amparado por essa capa vibracional que você deve ter para poder contribuir com os espíritos que ali chegam. Então vamos pensar que, poxa, você tem toda uma preparação daquele ambiente, com a música, com os espíritos emanando vibrações e preces, para auxiliar que aquele ambiente seja o mais propício a uma série de auxílios que irão acontecer. E então eles se achegam próximo de um daqueles nichos para entender o que está acontecendo ali. Naqueles nichos, eles veem pessoas orando das mais diversas formas ali dentro. Então, Silas vem trazer um pouco de luz a eles, para eles entenderem o que está acontecendo. Este pequeno campo de pensamento está sublimado pela compunção e pela dor de milhares. Incontáveis legiões de almas edificadas no sofrimento e na fé por aqui hão passado, em pranto de arrependimento ou de esperança, de gratidão ou de angústia. Nosso templo interno, e aí ele está se referindo lá dentro da mansão, de cujos serviços vocês já participaram, funciona qual se fora o vivo coração de nossa casa. Enquanto que este santuário exterior, né, fora da mansão, é o símbolo das nossas mãos em prece. Então, são dois lugares distintos com intenções de atuação diferentes. Enquanto lá dentro é um trabalho mais interiorizado no processo, como ele coloca aqui, o coração da nossa casa. Aqui fora é a atuação prática, né, de uma forma mais ativa em relação àqueles que chegam num primeiro momento
de prantos e de solicitação de auxílio. Não dá para você dar saltos nesse processo de evolução. E também no processo de acolhimento, é necessário que o espírito tenha, né, o cuidado proporcional ao seu nível de solicitação de ajuda, né? Não dá para você propiciar esse auxílio àquele espírito que ainda não está aberto a ser auxiliado. O que significam, né, no recinto, a imagem da cruz e esses nichos vazios? Essa curiosidade deles tentarem entender um pouquinho melhor o que aquele ambiente propicia às pessoas que ali chegam. E então Silas traz esse esclarecimento. Olha, a cruz, ela recorda a todos os visitantes que o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo aqui se encontra presente, não obstante estejamos nos abismos infernais. Então é um simbolismo de que, mesmo diante daquele lugar de uma baixa vibração, do desespero em que aquelas pessoas se encontram, ali também Jesus se faz presente. Ou seja, ali também é uma ilha de acesso a essa vibração superior. É um local de resgate, de conexão com o divino. E esses nichos vazios, eles dão a oportunidade a que todos se dirijam aos céus segundo a fé que abraçam. Até que a alma obtenha a sabedoria infinita, é indispensável caminhe na longa estrada dos símbolos de alfabetização e cultura que a dirigem na senda de elevação intelectual. Então, mais uma vez, a espiritualidade oferecendo a todos nós os recursos que o nosso nível de elevação espiritual precisa para poder se conectar a essa sabedoria divina. Poxa, é como o processo de alfabetização que a gente vai ensinando para a criança, olha, este símbolo aqui significa, né, essas letrinhas juntas significam essa palavra que quer dizer aquilo. E a criança começa a se alfabetizar e ela começa a entender todo aquele baralhado de letras que ela está imersa, o que significam aquelas coisas, e começa a se conectar com aquela realidade. Da mesma forma, a espiritualidade superior, ela propicia que nós possamos nos utilizar ainda de símbolos para podermos nos conectar com aquilo que é maior, com aquilo que é divino. Então, se nós ainda temos essa necessidade de nos utilizarmos de símbolos para podermos nos conectar com algo maior, que assim o seja. E assim também é permitido, seja pelo símbolo da cruz, ou seja pelos símbolos que nós construímos ao longo da nossa jornada terrestre, e que não é porque deixamos o corpo físico que o nosso espírito agora não tem mais essa necessidade. Como foi dito, nós plasmamos a nossa realidade espiritual com base naquilo que criamos ao longo da nossa jornada terrestre. E assim também ocorre neste local. E ele continua. E até que atinja um infinito amor, é necessário palmilhe as longas rotas da caridade e da fé religiosa, nos múltiplos departamentos da compreensão que lhe assegura o acesso à vida superior. Os poderes divinos que nos regem determinam que toda a classe de fé sincera e respeitável aqui encontre amorosa veneração. Então, para podermos atingir esse amor infinito, é necessário colocarmos esse amor em prática aqui na vida terrestre, né? Através das nossas ações diárias, é por meio da ação que a gente constrói essa nossa conexão com o amor divino. É vivenciando o amor nas pequenas provas ou grandes desafios da vida terrestre que podemos fortalecer essa musculatura do amor e nos conectarmos, então, a um amor maior, ao amor divino. E ele reforça que toda forma de conexão com esse amor divino é permitida naquele local onde eles se encontram, desde que seja uma manifestação de fé sincera e respeitável. E ele fala isso porque, né, eles fazem o questionamento, poxa, mas tem gente rezando ali ajoelhada, gente de pé, as mais diversas formas de vivenciar um culto, né, ou de vivenciar a fé, e todas elas são permitidas ali, desde que realmente expressem essa fé sincera,
essa fé respeitável. Então eles se aproximam de um daqueles nichos em que eles veem, né, uma senhora ali fletida e fazendo uma prece, e é descrito então dessa forma. À medida que eles se aproximam dessa senhora e entram num padrão mental dela, né, nesse padrão vibracional dela, eles começam a entender o que está acontecendo naquele nicho, naquele espaço, dentro daquele templo. À medida que se concentrava a atenção naquela cabeça grisalha e pendente daquela senhora, mais se alterava o estreito espaço do nicho aos meus olhos. O André, então, ele começa a perceber que aquele nicho onde ela se encontrava, ele começa a se modificar, quase como se plasmando ali uma tela mental. Pouco a pouco, qual se emergisse da parede lirial, linda tela se me desdobra a visão, tomada de espanto. Era a reprodução viva da formosa escultura de Teixeira Lopes, representando a Mãe Santíssima chorando o Divino Filho Morto. Teixeira Lopes é um escultor português, então ali eles veem aquilo que aquele espírito, né, daquela senhora estava plasmando diante dela. Então ela plasmava diante dela a imagem daquela escultura, porque era um meio pelo qual ela conseguia se conectar a Maria. E o Silas, então, explica para eles: é uma pobre mãe desencarnada que roga pelos filhos transviados nas sombras, invoca a proteção de Nossa Mãe Santíssima, sob a representação de Nossa Senhora da Piedade, segundo a fé que o seu coração pode, por enquanto, albergar no âmbito das recordações trazidas no mundo. Então, se este é o meio pelo qual esta senhora construiu ao longo da vida terrestre dela uma forma de se conectar com o alto, é dessa forma que ela busca, né, esse sustento no plano espiritual. É uma criação dela mesma, reflexo dos próprios pensamentos com que tece a rogativa. Pensamentos esses que se ajustam à matéria sensível do nicho, plasmando a imagem colorida e vibrante que lhe corresponde aos desejos. Isso, contudo, não significa que a prece esteja sendo respondida por ela mesma, né, por Virgem Maria, colocada ali diante dela. Petições semelhantes a esta elevam-se a planos superiores, e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas, conforme o critério da verdadeira sabedoria. Porque eles, o André, né, junto com o Hilário, eles ficam se questionando, poxa, mas será que essas preces realizadas são atendidas diretamente, né, por Maria? E então Silas traz esse esclarecimento que Maria possui diversos emissários e essas preces, elas chegam a ela, mas não necessariamente elas vão ser atendidas diretamente por ela, mas sim por uma série de outros espíritos que servem a este propósito. E essa reflexão, né, também ela se expande para outros casos que eles vão vendo de outras pessoas que se encontram nesses nichos, também em rogativa, né, também fazendo suas preces, suas orações. Encontram-se aqui devotos de vários grandes heróis do cristianismo, em diversos cultos de fé. Ali temos nobre matrona exorando a proteção de Teresinha de Lisieux, a doce monja do Carmelo, desencarnada na França. Então, eles olham, né, para um outro nicho onde tem uma outra senhora ali também fazendo as suas preces. E então é trazido esse questionamento. Depois da morte do corpo, as criaturas efetivamente santificadas encontram as mais altas cotas de serviço na expansão da luz, ou da caridade, do conhecimento ou da virtude, de que se fizeram fonte viva de inspiração quando no aprendizado humano. E a, e a provocação, né, colocada aqui como uma reflexão mesmo, né, que muitas pessoas ainda cultuam aqui na Terra de que, olha, depois que morrer, né, essas pessoas vão descansar eternamente. Peraí, né, ele traz, ó, não é bem assim que funciona. O céu beatífico e estanque existe apenas na mente ociosa daqueles que pretendem progresso sem trabalho, paz sem esforço. Então,
não é bem assim que funciona. Mesmo aqueles espíritos mais elevados, eles não vão ficar, né, ali deitado eternamente, né? Não funciona bem assim. Eles continuam a produzir e a servir, né, ao bem maior, a servir ao amor divino e a proliferar esse amor divino a todos aqueles que têm a necessidade desse acolhimento. E trago também essa reflexão para a nossa vida encarnada. Como é que eu quero, de repente, progredir nessa minha vida, até mesmo material, né, sem o devido trabalho? Como é que eu posso querer vivenciar uma paz interna se eu não me esforçar para construir essa paz interior? Ação e reação é o nome do livro. Em diversos momentos é, desse livro, é colocado essa provocação para nós, seja das construções e colheitas que nós fazemos aqui no plano material, como também no plano espiritual. Porque, no fundo, nós estamos falando de colheitas do espírito, independente de onde ele se encontre. E, mais uma vez, o reforço de como queremos nos colocar diante da eternidade, numa posição vitimista ou numa posição de responsabilização pelo nosso próprio espírito, de poder construir gradativamente esse processo de crescimento e contribuição com o todo. Tudo é criação, beleza, aprimoramento, alegria e luz incessantes na obra de Deus, a expressar-se divina e infinita, através daqueles que se elevam para o infinito amor. Assim, pois, o coração que deixe na terra uma sementeira de fé e abnegação passa a nutrir do plano espiritual a lavoura das ideias e dos exemplos que legou aos irmãos de luta evolutiva. Lavoura essa que se expande naqueles que lhe continuam o ministério sagrado, crescendo assim em trabalho e influência para o bem, no setor de ação iluminativa e santificante que o Senhor lhe confia. Então, esses espíritos que tanto contribuíram aqui no plano terrestre continuam o seu trabalho no plano espiritual. É esse processo de intercâmbio espiritual constante, seja pela inspiração, seja pela intuição, para que aqueles aos quais se conectam, né, com essas entidades que por aqui deixaram grandes ensinamentos, possam continuar sendo influenciados positivamente na seara do bem. E então o Hilário, ele faz um questionamento, pô, mas e se aquele, né, aquela alma julgada santa entre os homens não ser realmente santa no plano da verdade? Poderia acontecer, de repente, se diz ser santo por aqui, no plano da Terra, mas no fundo, né, talvez não fosse um espírito tão elevado. Como é que funcionaria as pessoas, né, rogando auxílio a este ser que era santificado aqui na Terra? Se no plano espiritual, né, no plano da verdade, talvez, né, na hora da verdade mesmo, não tenha tido uma elevação tão grande, né? A sua consciência talvez o tenha trazido ao padrão que ele construiu na vida terrestre, e esse padrão talvez não seja um padrão tão elevado. E então o Silas o tranquiliza falando, olha, mesmo que essa pessoa, né, esse espírito não alce planos tão elevados, as pessoas que estão rogando auxílio a este ser, elas vão ter as suas preces atendidas, né? Até que esse espírito ainda não consiga se elevar para poder se responsabilizar por essas contribuições àqueles que rogam por ele, as equipes espirituais estão ali para isso, né? Elas vão acolher essas demandas e vão direcionar essas demandas de acordo com o merecimento de cada um. E então eles se aproximam de um outro nicho, e naquele outro nicho, eles entram nessa sintonia mental com o espírito que eles se encontram, e eu vou ler aqui, fica melhor. Procuramos assimilar-lhe a faixa mental, e estabelecida a sintonia,
surpreendemos no nicho a imagem viva e simpática do nosso abnegado Dr. Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo que ouvíamos a súplica de nossa companheira desolada. Então ali eles veem uma senhora suplicando, né, um auxílio ao Dr. Bezerra de Menezes, ao seu filho que estava tendendo ao suicídio, e ele pede ajuda, e ela pede ajuda a ele. Então eles veem Dr. Bezerra de Menezes plasmado ali, né, frente àquela senhora a quem estava pedindo este auxílio. E Silas traz então um esclarecimento sobre a figura de Dr. Bezerra ali diante deles. Com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores, que lhe servem à bandeira de caridade. Então ele explica que, mesmo após, né, o desencarne e servindo tantos e tantos anos ao Espiritismo, Dr. Bezerra, então, compõe um grande time que vai auxiliá-lo, né, para ele poder ter mais braços e atingir mais pessoas que necessitem de auxílio. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe às diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele em nome do Cristo. E o Hilário, né, traz então, então agora fica mais fácil para compreender como é que ele consegue estar em tantos lugares e atender tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Então Bezerra se utiliza, né, de uma série de espíritos que estão alinhados aos desígnios superior e podendo servi-lo e contribuir então com este grande projeto do bem que Bezerra tem para os espíritos aqui encarnados e desencarnados. E nesse momento não tem como não fazer uma referência à doutora Marlene Nobre, o quanto que ela trazia esse compromisso da Associação Médico Espírita do Brasil e todas as suas demais associações, deste compromisso que elas têm com Bezerra, e o quanto que estão também amparadas por Bezerra e tantos outros espíritos de grande potência. E o compromisso que nós temos, então, de realizar tudo aquilo que a gente se comprometeu, né, quando estava do lado de lá. Não é simples mantermos este nosso compromisso, a gente sabe dos desvios, que a limitação que o nosso espírito tem ainda aqui encarnado, mas a importância de sabermos que não estamos só, que podemos contar com todo este apoio. Existe toda uma estrutura de suporte para que o bem possa se prevalecer aqui na Terra. E o Hilário, né, traz essa provocação, poxa, mas então quer dizer que eles têm como se fosse uma estrutura que nem tem na Terra, né, onde tem um diretor com um local, que ele vai ter pessoas que podem estruturar, organizar esse trabalho no bem, né, como se fosse cascateando estes níveis de suporte e de trabalho. Eu falei, é bem por aí mesmo, né, se isso acontece na Terra, por que não aconteceria também no plano espiritual? Então, mais uma vez, a importância de lembrarmos de que existe um planejamento maior, uma organização maior para que o bem prevaleça e se manifeste na Terra. Nós não estamos sós. E é importante resgatarmos essa conexão com algo maior e colocarmos numa forma servil, né, de termos a hombridade de reconhecer a oportunidade de servir. Porque existe um arcabouço ali pronto, né, esperando que a gente tome essa nossa consciência de resgatar o compromisso assumido. E ele continua explicando como acontece na radiofonia, em que uma estação emissora está para os postos de recepção, assim qual uma só cabeça pensante para milhões de braços, um grande missionário da luz em ação no bem pode refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhe acatam a orientação no trabalho ajustado aos desígnios do Senhor. Bezerra de Menezes, invocado carinhosamente em tantas instituições e lares espíritas, ajuda em todos eles, pessoalmente ou por intermédio das entidades que o representam com extrema fidelidade.
mais uma vez, é colocado aqui a importância da fé, a importância da nossa fé materializada pelas nossas preces, o poder da prece, o poder da oração sentida, do desejo íntimo da nossa alma em pedir auxílio, nos colocando de uma forma humilde, mas conectada a esse pedido de ajuda da fé sincera, do desejo mais íntimo do nosso espírito em progredir, em reconhecer as nossas limitações, mas também reconhecer o nosso desejo de melhorar. Quando isso acontece, como é colocado aqui, essa fidelidade dos espíritos superiores em nos suportar, em nos auxiliar. Muitas vezes isso pode não acontecer do jeito que a gente gostaria que acontecesse, mas isso acontece, né? E isso é importante termos a certeza dentro de nós. Alcançando a saída, e aí eles, após essa última experiência, essa última explicação, eles vão agora caminhar por um outro local. E aí eles estão indo, então, em direção ao parlatório. E o parlatório, nessa transição desse ambiente, desse templo de grande luminosidade e uma vibração extremamente elevada, eles caminham para um lugar onde a luz, né, ela se acaba. E o padrão vibratório ali também é diferente. Então ele continua. Notamos que a claridade ambiente se apagava, quase que de chofre, a poucos metros do pórtico da saída, dando-nos a ideia de sofrer tremendo impacto das sombras circundantes. No enorme átrio, adensava-se turba imensa, grupos diversos conversavam em alta voz, havia quem chorasse, quem depraça-se, que gemesse. Aqui temos o parlatório da mansão, ao qual comparecem grandes fileiras de almas sinceras e sofredoras, mas habitualmente em profundo desespero, a inibir-lhes as vantagens da oração pacífica. Então eles se dão conta ali de um outro espaço, esse parlatório, é um ambiente, né, aberto ali, aonde você vê espíritos num padrão vibratório diferente do templo, pessoas angustiadas, em vasto sofrimento, e que, justamente por estarem neste padrão vibracional, aquém do que existe ali dentro, tem a dificuldade de poder se conectar com o poder da oração. Porque, estando naquele padrão vibracional, né, mais abaixo, imersos no sofrimento, imersos talvez no... É importante a gente ressaltar isso, né, o quanto que o nosso padrão vibracional vai nos colocar numa atmosfera em sintonia com os espíritos afim, e daquele mesmo padrão vibracional. Vamos lembrar que eles estão todos aqui dentro de uma zona umbralesca, mas ali ainda é uma área, como a gente foi falando, né? Você vai tendo esferas de diferentes vibrações para acolher os espíritos que se encontram nesses diversos padrões vibracionais. E ali, então, é mais um desses espaços que vai permitir que esses espíritos que ainda não conseguiram subir o degrauzinho do padrão vibracional possam também ser atendidos. Então ele continua. Aqui temos então o parlatório da mansão, a qual comparecem grandes fileiras de almas sinceras e sofredoras, mais habitualmente em profundo desespero, a inibir-lhes as vantagens da oração pacífica. Então eles ainda não conseguiram ter essa conexão do poder da oração pacífica. Neste grande recinto, dedicado à palavra livre, encontramos realmente a nossa divisa vibratória. Além dele, é a dor inconformada e terrível, gerando monstruosidade e desequilíbrio, a exprimirem o inferno da interpretação religiosa comum. No entanto, muros adentro de nossa casa, é a dor paciente e compreensiva, criando renovação e reajuste para o caminho dos céus. Olha que descrição bela que ele traz, apesar, né, da situação trágica que aqueles espíritos se encontram, mas o quanto que essa divisão vibratória também vai trazer desfechos diferentes para aqueles espíritos.
os espíritos que ainda se encontram atrelados à dor, à angústia, isso vai trazer quase que como uma representação que aqui na Terra, né, se tem do que seria o inferno. Mas aqueles que já têm uma consciência um pouco maior e conseguem olhar para aquilo que aconteceu com eles, mas por um outro olhar, por um outro prisma, enxergam naquilo que seria a dor, aquilo que seria uma experiência negativa que tiveram aqui na vida terrestre, já começam a olhar aquilo agora como uma oportunidade de reconexão, uma oportunidade de renovação, de reajuste. Então, a mudança vibracional ocasionada aqueles dois públicos diferentes de espíritos já demonstram o quanto que talvez ainda se encontra rebelde em relação ao que é a lei divina, e no outro já se encontra um pouco mais condizente e reconhecendo que não tem como eu não me submeter àquilo que é a lei divina, essa lei de ação e reação, essa lei de que nós somos responsáveis pelo futuro que construímos. Diante dos quadros deprimentes sob a nossa vista, não dispunhamos de expressão para qualificar o estupor de que nos sentíamos dominados. Foi por isso que nos calamos de maneira instintiva perante a aquietação do assistente, que, a nosso ver, recorria silencioso ao favor da oração. Diante daquele cenário, então, em que eles veem aqueles espíritos ainda imersos na confusão mental, nos sentimentos que os enclausuram em vibrações mais baixas e que impedem deles poderem se desvencilhar deste processo que amarra o espírito e o impede do progresso. Diante daquele cenário, o que resta é a vibração por eles. E junto a Silas, que se encontra nesse momento, né, vibrando pelos espíritos, é o que eles veem que eles podem fazer por aqueles que ali se encontram ainda. Então, dessa forma, a gente conclui esse capítulo e eu gostaria de trazer a vocês este convite de como que podemos nos atentar mais para os nossos padrões vibracionais. Se isso que a gente viu aqui, né, acontece no plano espiritual, o quanto e o como isso também acontece aqui no plano terreno. Então, o convite para pensarmos como nos colocamos diante da lei divina, ainda na figura daquela criança que se rebela contra a realidade, ou numa postura mais de maturidade espiritual, maturidade do ser encarnado também, de entender que contra a lei divina não existe outra postura racional a não ser nos submetermos a ela e assumirmos aquilo que fizemos que não foi legal e como podemos fazer diferente a cada dia e a cada momento com novas escolhas. Gostaria de concluir essa nossa conversa convidando todos a, mais uma vez, podemos nos interiorizar e clamar aos nossos espíritos benfeitores que possam permanecer próximos a nós e que nós possamos nos esforçar para também mantermos o nosso padrão vibracional, a fim de facilitar essa conexão com o divino, que se expressa por meio de tantos interlocutores, encarnados e desencarnados. Que possamos manter-nos atentos às escolhas que fazemos, sabendo que delas decorrerão o nosso futuro, seja na vida material ou espiritual. E que mesmo diante dos desafios que venhamos a enfrentar aqui na Terra, possamos relembrar de que sempre permanecemos suportados e apoiados por tantos espíritos que torcem pelo nosso melhor. E que assim possamos reforçar a nossa fé, a nossa alegria em servir e em contribuir na ação do bem.
e convido vocês a continuar aqui conosco para o próximo capítulo do livro Ação e Reação. Muito obrigado e até mais.